Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 22 de novembro. Você pode acompanhar o estudo diário do Vem Segue comigo aqui também pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite. A designação do Vem Segue que eu vou compartilhar com vocês está aqui no manual do Vem Segue, me diz assim: o Senhor nos guiará durante nossa jornada na mortalidade. Então, essa parte dessa mensagem é direcionada para Éter capítulo 6. Então, todos os versículos que eu vou ler vai ser Éter capítulo 6. Alguns versículos eu não vou ler inteiro, eu vou ler só a parte que cabe a essa parábola. E o que acontece? A mensagem de hoje eu quero dar crédito a vocês que me ajudaram a preparar ao longo da semana. Eu pedi para que vocês pudessem me ajudar a preparar essa mensagem aqui, falando o que significava o barco, fazendo como se fosse a jornada dos Jareditas para a Terra Prometida, seria a nossa jornada na mortalidade. Então, transformar essa viagem deles para a Terra Prometida a uma parábola para a nossa vida, em busca da eternidade que nós estamos indo, tá bom? Então, o crédito vai para vocês aí que mandaram as mensagens e aí eu vou compartilhar aqui agora, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens e pela interpretação de vocês. Vou pegar um pouco de cada aqui, tá bom? E compartilhar com vocês. Primeiro eu tinha perguntado, se essa jornada ela tivesse um nome e fosse para nós dar um nome como se fosse de um filme. Que nome você daria a essa jornada, essa grande aventura aqui, Então, muitas pessoas mandaram aqui e eu vou ler alguns nomes aqui, Alguns mandaram como nome de filme aqui: Uma Jornada de Fé, Nas Mãos de Deus, Barco da Salvação, Rumo à Terra Prometida, A Eternidade é Logo Ali, e uma bem engraçada aqui, E o Vento Levou. Então, muito obrigado por terem colocado aqui, mandado essa mensagem. E a outra parte aqui fala sobre nós interpretarmos essa parte da travessia deles para a Terra Prometida como uma parábola para nós. E aí eu havia perguntado ali o que significava o barco, a luz, os ventos, ou outras coisas aí que vocês identificassem aí nessa mensagem, colocassem a interpretação, o que significa em nossa vida, em nossa vida aqui na mortalidade, tá bom? Então, muitas pessoas colocaram, algumas mandaram a dica, falaram assim, mas tá certo, é isso mesmo, E não tem isso de, tá certo, é isso mesmo, porque na verdade, o próprio manual do Vem Segue, ele não fala que tá algo errado, Ele fala para nós buscarmos orientação, ou seja, o próprio manual nos força a buscar revelação pessoal de Deus, e eu acho isso fantástico. Bom, então todos os comentários que vocês mandaram aqui para mim estão certos, tá bom? Então não se preocupe com isso. Talvez eu não vou usar algum deles porque eu quero dar uma direção, mas uma direção, como que eu posso falar? Uma única direção, nessa parábola. Então eu vou talvez usar um único significado para cada coisa aqui, tá bom? Então vamos lá aos significados e depois eu vou ler os versículos aqui. Então, o significado aqui, o barco, a maioria das pessoas que mandaram aqui interpretou o barco como sendo nós, o nosso corpo, tá bom? E parando para pensar, o barco ele era ajustado, bem ajustado mesmo, de maneira que não entrava água. E isso era muito importante, porque vai ter horas na viagem que o barco vai estar submerso, como se fosse um submarino mesmo, vai estar embaixo d'água. E é importante estar bem ajustado para que não entre água e eles não morram afogados. Então, o nosso corpo tem que estar bem ajustado ao Evangelho, para quando vir as dificuldades, as provas de fé, nós possamos passar por elas também, tá bom? Sem causar dano dentro de nós mesmos. Bom, então o barco aqui significa nosso corpo, tá bom? O vento, a maioria colocou aqui o vento como a vontade de Deus, porque era Deus que soprava o vento e o vento estava sempre soprando ali em direção à Terra Prometida, tá bom? Então o vento é a vontade de Deus, a luz, as luzes, a pedra que brilhava ali, nós podemos interpretar que elas davam luz, era para eles não viajarem na escuridão, para eles terem luz dentro do barco ali, poderem enxergar um ou outro. Então luz nas escrituras também
é mencionada como revelação. Luz também pode ser a luz de Cristo, a luz de Deus, né? Então o Espírito Santo ele dá luz para nós também, revelação. Então a luz nós podemos representar como revelação, como a luz de Deus em nossa vida, tá bom? Então vamos para a parábola agora, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, todos dentro do capítulo 6 de Éter, e alguns versículos eu não vou ler inteiro, tá bom? Então se vocês quiserem, vocês podem recorrer ao texto aí, mas eu vou dar a referência de onde eu estou lendo. Bom, então vamos lá, o versículo 2, começando aqui. Pois aconteceu que depois que o Senhor havia preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado no monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras no barco, que levavam que estavam preparados, e uma a cada extremidade, e eis que elas forneceram luz aos barcos, né? Então, podemos ver que o irmão de Jared ele pegou aquelas pedras, né, e que o Senhor havia preparado, ou seja, quando ele apresentou ali era apenas pedra, né? Por mais que ele tenha fundido da rocha, a pedra era bonita ali, elas não passavam de pedra até o Senhor tocar com o dedo ali e encher aquelas pedras de luz. Bom, podemos dizer que ele traz ali para os barcos e ele coloca na extremidade, 2 pedras em cada barco, né? Na extremidade do barco, numa ponta e na outra. Então, sendo o nosso corpo, nosso corpo ele precisa estar cheio de luz, né? Da cabeça aos pés, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Sobre a armadura de Deus, né? Colocar o capacete da salvação e os pés calçados com o evangelho. Nós precisamos ter luz em nosso caminho, né? Ou como diz o salmista, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Nós precisamos enxergar onde nós estamos indo. Então nós precisamos de luz de Deus para fazer essa travessia, essa jornada nossa aqui na mortalidade. Então nós precisamos nos encher de luz, tá bom? Então nesse versículo 2 ele falou sobre isso. Bom, também nessa jornada na mortalidade aqui, essa luz significa que nós não precisamos passar por isso sozinho, nós podemos estar com o Senhor, nos encher de luz, para quando vir as dificuldades, Ele está conosco e nos ajudar. Bom, outro versículo aqui, versículo 4, diz assim: e confiando-se ao Senhor seu Deus, né? Eles foram lá e entraram no barco e foram. O barco não tinha um leme, não tinha remo, não tinha vela para ser guiada, não tinha nenhuma maneira de ser conduzido aqueles barcos, né? Eles se confiaram ao Senhor completamente, né? Eles estariam à deriva ali se não fosse o Senhor. Dessa maneira também deve ser nossa vida aqui na mortalidade. Nós devemos confiar em Deus plenamente, né? Que Ele vai nos direcionar para o caminho certo, que Ele está nos guiando, tá bom? Então, esse versículo 4 aqui, ele diz que eles confiaram-se ao Senhor. Bom, então é o Senhor que deve guiar a nossa vida, nós devemos fazer dele o nosso Senhor, o nosso guia. Versículo 6: e aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Bom, o vento, né, nós colocamos aqui nessa parábola como a vontade de Deus, que estava sempre impulsionando eles ali para a terra prometida. Mas junto com esse vento, né, a fúria do vento ali, vinha tempestades, e gigantescas ondas que vinham e cobria o barco ali. Então, podemos dizer que é da vontade do Senhor, né, que nós tenhamos provações, provas de fé, dificuldades que vai nos impulsionar, vai nos ajudar nesse caminho na mortalidade, para nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores, para que no final dessa jornada, né, nós possamos ser uma pessoa diferente, ser melhores pessoas e voltar à presença de Deus, tá bom? Então a própria vontade de Deus, que era o vento aqui, né, ela também trazia dificuldades e provações, prova de fé na vida das pessoas, ajudando as pessoas a se fortalecer. Versículo 7 agora. E aconteceu que quando eram submersos na profundeza do mar, e não lhe causava dano, porque os seus barcos eram ajustados como um vaso, e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor,
e ele novamente os fazia voltar à tona d'água. Bom, podemos observar ali que tinha vezes que o barco parecia um submarino, porque ele não subia, né? Então veja, o pessoal ali, né, o povo que estava dentro do barco, ele consumindo aquele ar ali, o barco ficava mais pesado, né? Tinha mantimentos dentro do barco. Então tinha vezes que o barco não subia, né? E eles estavam completamente na mão do Senhor. O que eles faziam nessa hora? Eles clamavam ao Senhor. Ou seja, quando nós estivermos totalmente cobertos, né, pelas provações, pelas dificuldades, nós devemos orar ao Senhor, buscar ao Senhor. E o que o Senhor fazia? Fazia eles se elevarem novamente. E novamente eles subiam, abriam lá a parte lá e entrava ar novamente para eles respirar. Então eles estavam completamente na mão do Senhor. E nós devemos reconhecer que Deus ele está no controle de tudo e que nós estamos em suas mãos e que devemos orar e clamar para que Ele nos ajude em nossas dificuldades, nas nossas provas de fé. Versículo 8. E o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. Enquanto o vento ia soprando, o que acontecia também? Ia vindo mais ondas, ia vindo mais dificuldades. E dessa maneira a gente está sendo conduzido para a eternidade, estamos sendo conduzidos para voltar à presença de nosso Deus. Por meio de dificuldades, às vezes é uma dificuldade em cima da outra, uma onda em cima da outra, né? Mas nós devemos estar ajustados com o Evangelho e também ter luz dentro de nós, cheio de luz, para que nós possamos receber revelação e saber o que devemos fazer em cada ocasião. Bom, versículo 10 agora. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, e nenhuma baleia pôde causar-lhes dano, e tinha luz continuamente, estivesse em cima ou embaixo da água. Vamos ver aqui que eles estavam sendo sempre posicionados para frente, sempre para frente, ali, o Senhor sempre direcionando eles para frente. E que eles tinham luz, né? Eles tinham luz constantemente, tanto quando eles estavam em cima como estavam embaixo. Nós devemos ter revelação de Deus, a luz de Deus em nós, sempre, né? Tanto nas dificuldades como na nossa hora de paz, de tranquilidade, né? E o vento vai continuar soprando, né? A vontade de Deus vai continuar fluindo e vai vir as dificuldades, todas essas coisas, tá bom? Bom, eu vou terminar essa mensagem aqui, né? Essa é a parábola aqui que eu dou crédito a vocês mandaram essas coisas para mim aqui, tá bom? Eu acredito que ao pararmos para pensar, né, sobre as escrituras, o que significa, o que pode ser, nós estamos buscando revelação e o Senhor vai nos revelando, né? Então, não tem nada errado, né? Se você pensou em algo diferente do vento ou da pedra, tudo é revelação que Deus está nos dando, tá bom? E serve para a nossa vida. Bom, eu vou terminar essa mensagem aqui com a parte aqui sobre revelação. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Ixi, já está 13 minutos e pouco de mensagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar porque o tempo já estourou, tá bom? E logo mais eu posso compartilhar com vocês sobre essa experiência que eu ia compartilhar. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.